Os chineses vêm até na África, constroem seus empreendimentos, empreendem e mais tarde, quando todo o contrato acabar, eles não vão. Eles ficam aqui na nossa terra, engravidam nossas irmãs, depois desaparecem, vão em outras províncias ou em outros países e assim diante. O que a gente faz diante disso? Nada. Hoje vamos falar sobre o cinturão de rota entre a China e a África. Não vamos incluir a América Latina ou Euroásia. Vamos só falar sobre a África. Inscreva no canal, ative as notificações, fica até o final do vídeo para você entender mais ou menos como os chineses ficaram impregnados de uma forma ruim dentro do nosso próprio sistema social. Eu sou o Nandalino, é isso aí. É chato às vezes ser formal, já? O projeto oficialmente foi aberto em 2013, mas não se enganam. Não foi em 2013 que a China começou a interferir na economia africana. O objetivo da China é de promover a prosperidade econômica e o desenvolvimento mutuamente benéfico. Mas na prática a gente vê que quem mais se beneficia com tudo isso são os chineses. Como é que os chineses atuam aqui no nosso território? Olha, a gente já falou diversas vezes sobre a colonização, a possível colonização que a África pode sofrer, mas na verdade acho que a gente já chegou num nível que podemos falar que sim, o povo africano está a ser escravizado de novo, entendeu? Bem há pouco tempo existiu diversas situações que estão vir à tona, não nos meios de comunicações padrão, mas sim de uma forma arrastada, informações que quando você vai naquela localidade você verifica que sim, show, está acontecendo de verdade. Os chineses quando chegam aqui em Angola vêm com projetos e basicamente todas as construtoras que são contratadas para fazer um projeto, quer seja governamental ou principalmente particular, são construtoras chinesas. Então, os chineses, primeiramente, desde 2002 até 2017, se dispuseram a dar empréstimos bancários para muitos países. Esses empréstimos vinham do próprio governo chinês e boa parte dele de empresas não oficiais, mas que são chinesas. Em contrapartida, esses empréstimos serviu como armadilha. Boa parte dos empréstimos que foram dados, os chineses não queriam uma justificativa plausível. Era queres, toma. Era simples assim. Então, muitos países, naquela luta de bater de frente contra o ocidental, já que os ocidentais são os ruins da história, queriam bater de frente, queriam investimentos fora que não seja ocidental, que não seja dos Estados Unidos da América ou da União Europeia ou alguma coisa parecida. Foram recorrer todo mundo para a China. E a China se dispôs a ajudar todos esses países, inclusive Angola. Angola é o país que mais deve na África. Em primeiro lugar, vamos meter ali a Etiópia, Djibouti, mas praticamente numa quantidade maior, quem deve é Angola. Angola é o país que mais deve à China. E esses empréstimos foram dando, mas nem todos eles foram em forma de cash. Muitos deles, para a concessão de empréstimo, tinham que assinar memorandos que autorizavam os chineses a fazer investimentos aqui em Angola. Fora aqui, as suas construtoras e outras empresas chinesas ganhavam um concurso para ver qual empresa vai pegar aquele serviço do governo. Muita vista grossa foi feita para que tudo isso fosse possível. Então, de 2013 até aqui, muitos chineses entraram na África, requalificando as estradas, requalificando as cidades, principalmente as linhas férreas, fazendo com que a produtividade do país tivesse um impulsionamento significativo. Mostravam mesmo o que estavam a trabalhar. Fora aqui também, essas mesmas construtoras, muitas delas ganharam licitações para ficarem de uma forma vitalícia aqui no país, que independentemente do que aconteça, têm X anos para operarem dentro do território nacional. Então isso foi acontecendo. Nessa luta contra o Ocidente, a China viu a oportunidade e aproveitou. Nesse projeto que Xi Jinping inventou e fez acontecer, basicamente serviu de armadilha, porque a China também queria expandir as suas influências, principalmente nos países da África, e deu certo. A China investiu pesado aqui na África com infraestrutura, perdoando dívidas. Em troca, muitos países concessionaram suas infraestruturas, como por exemplo, eles construíam um porto, e esses portos automaticamente, depois da construção, já que o país não tinha como pagar a dívida, concessionavam para a China por X anos, por exemplo, 90 anos. A China, o máximo que pede é 90 anos, não dá para concessionar por 100 anos, 90 anos. Tem também refinarias que também foram concessionados para as empresas chinesas. Também tem linhas férreas que também foram concessionadas. Alguns aeroportos também foram concessionados
aqui na África para ser gerido pelos chineses. Então é para você ver que a China basicamente lutou para conseguir influência aqui na África e basicamente conseguiu. E qual é o ruim? Qual é a parte ruim disso tudo? Basicamente desenvolveu a África, né? Não. Não desenvolveu a África. Sobre circunstância alguma. Eu acho que com a presença chinesa aqui na África, a população comum sai mais a perder. Até o próprio governo também sai a perder. Os chineses, quando chegam aqui na África, eles abrem empreendimentos, sim, realmente, principalmente de construtoras. Eles constroem diversos prédios, diversas empresas. Mas, no processo de seleção de funcionários, os empregos que valem a pena são todos de chineses. Como, por exemplo, tesoureiro, secretário, gerente. Todos os cargos que realmente pagam bem é tudo de chinês. Já os cargos como mão de obras barata, né? Como operário, como pedreiro, servente, tudo é mão de obra angolano, que são mão de obras barata. E é péssimas condições que oferecem a esses funcionários. Eu já fiz um vídeo aqui relatando de como os chineses maltratam os funcionários angolanos, chegando até o ponto de eles meterem cárcere privado. Quando o contrato de obra deles termina, os chineses não vão embora. Ficam aqui na África, ficam aqui em Angola. Automaticamente eles dão um jeito de conseguirem documentos que prova que eles podem ficar aqui em Angola por muito tempo, criam mais empreendimento para estragar mais ainda a sociedade angolana, fazendo com que boa parte da juventude angolana dependa de investimento chinês. Fora aqui, as nossas indústrias já estão todos dependendo de investimento chinês. Então, todas essas indústrias que empregam angolanos em serviços, principalmente aqueles que oferecem muito risco, é de péssima qualidade de trabalho. Péssimas qualidades de trabalho. Quero um exemplo. Bem há pouco tempo deu-se início à construção de um shopping no Lubito, no município de Lubito, na província de Benguela. Deu-se início da construção de um shopping. Esse mesmo shopping precisava de mão de obra barata, como serventes, por exemplo, de pedreira, que foram contratados todos que fazem parte daquela cambada ali de serviços que tem muito perigo e é muito pesado, são todos angolanos. Todos da camada mais alta são chineses. E esses chineses que são chefes dos angolanos maltratam torta à direita. Os salários atrasam, vêm metade, muitos deles às vezes não são pagos. Todo e qualquer funcionário que tenta reclamar é expulso na hora. Alguns ainda sofrem agressão do próprio chinês. Quando a expedição de trabalhadores angolano vai lá naquele lugar para fazer a expedição, para ouvir o depoimento dos funcionários, não importa o que os funcionários digam, nunca acontece nada. As obras não são paralisadas, os chineses não são responsabilizados e de quebra eles vão sem fazer nada. Só dizem depois vamos dar resposta. Enquanto eles dão as costas, todo aquele que fez a denúncia, não interessa, vão para a rua. E isso é que está acontecendo lá no Lubito, que as pessoas vão lá denunciar a situação que está acontecendo, más condições de trabalho, não sei quantos. Mais tarde, os chineses metem uma lista de pessoas que estão sendo expulsos do trabalho. E quando o chinês te expulsa, meu parceiro, você não vai ter, por exemplo, não vai ter, por exemplo, aí que é uma indenização, não vai ter salários atrasados, nada. Vai para casa, pronto, final. Não importa onde você vai reclamar, os nossos órgãos de segurança não fazem nada que beneficie o próprio cidadão comum. Então, é ruim. O angolano médio sai mais a perder do que a ganhar com a vinda dos chineses aqui. Todo tipo de trabalho chinês que os angolanos pegam não dá um resultado significativo para o pessoal angolano, não dá segurança, entendeu? Fora aqui, os chineses basicamente não registram os funcionários. Os chineses registram funcionários chineses. E os funcionários serventes que têm contratos temporários não são registrados para não pagar imposto. E não importa quantas denúncias são feitas, as empresas chinesas nunca fecham. Lembram que eu disse no princípio do vídeo? Esses empréstimos não foram só feitos pelo governo chinês. Foi feito também pelas empresas privadas vinculadas ao governo chinês, fazendo com que diversas subsidiárias dessas empresas entram aqui em Angola, pegam o trabalho que quiserem, maltratam funcionários angolanos da forma que quiserem e não lhes acontece nada. Porque amanhã, se a inspeção vier, já sabem a quem ligar. Não acontece nada.
Fora que os chineses são muito corruptos, não respeitam a sociedade angolana, não respeitam a cultura angolana, eles ligam foda-se para tudo, porque basicamente são intocáveis. Tô te falando, rapaz. Lá em Luanda está impregnado de tanto de shops que tem chinês. Tudo é shop chinês. Não importa onde você vai encontrar empreendimento chinês. Tudo é empreendimento chinês. Onde é que os angolanos trabalham? Em cargos que lhes são pagos no máximo 45 mil mensal. Os chineses maltratam pais de família. Os chineses estão a tirar a esperança da juventude angolana. Queremos empreendimentos estrangeiros, sim. Queremos empreendimentos privados, sim. Mas desse jeito é melhor não ter nada. Entendeu? Porque no final das contas, nada fica para nós. Porque quando os chineses vão embora, eles tiram tudo o que é necessário para o bom funcionamento daquela estrutura, daquela empresa. Eles levam tudo ou vendem tudo. Não sobra nada. Então, estão a fazer que aqui. Entendeu? Ah não, Nunda, você está a falar isso porque não sei o quanto, x tal. Cara, vamos lá, pensa comigo. A China concede empréstimo para muitos países africanos. E como resultado, a China pede concessão de certos serviços aqui em Angola. Entendeu? Vai concessionar o porto, vai concessionar a linha férrea, vai concessionar não sei o quanto. Concessiona tudo. No final das contas, aquilo que eles investiram, quando a concessão acabar, nada sobra para os angolanos. Vocês estão me entendendo o que eu estou a falar? Um exemplo. A China conseguiu expandir a sua influência militar no continente africano. Em 2017, o Djibouti disponibilizou um território para que a China instalasse uma base militar. Essa mesma base militar fica próximo da base militar dos Estados Unidos da América, fazendo com que a China controlasse um dos pontos marítimos mais importantes do mundo. Se isso não é influência, eu não sei o que é. Djibouti é um país que já é totalmente chinês. Já não tem volta. Djibouti não tem volta. A visão que eu tenho é que 100 anos é tempo suficiente para a gente ver se os chineses fizeram alguma coisa de bom aqui na África ou não. Eu já me adianto, não fizeram. Entendeu? Eu não vou viver bastante para chegar a ver essa merda, mas eu já me adianto aqui. Não fizeram nada de bom aqui em África. Entendeu? Se aproveitaram do enfraquecimento de muitos países que lutavam contra o colonialismo. Eles chegaram como não queria nada, entupiram os países de empréstimos, que agora os países são obrigados a fazer o que quiser. Em troca da extensão do prazo do pagamento das dívidas, a China pede a concessão de certa coisa que eles querem lá. Se é para explorar um recurso dentro do teu país a um preço mais baixo, não importa o que, mão de obra barata, tudo. Ah, mano, isso é uma dor de cabeça falar, ó. Bom, vamos resumir no vídeo. Para os impacientes que puxaram o vídeo até aqui, vamos lá resumir. Os chineses concederam empréstimos a países africanos, sabendo que os países africanos não têm como pagar esses empréstimos. Na concessão dos empréstimos, os chineses basicamente não deram nenhum tipo de condições para fazer com que os países recuassem. Então, os países foram lá, assinaram. Quanto mais eles precisavam de empréstimo privado chinês, eles corriam e a China dava. Até que chegou no nível que a China começou a cobrar. Muitos países em 2020 e 2019 tiveram parte de suas dívidas perdoada pela China. E essas dívidas não foram perdoadas porque a China tem bom coração. Essas dívidas foram perdoadas porque a China queria alguma coisa de dentro do país. Como, por exemplo, concessões de portos, ferrovias e terras para construir empreendimentos ou para explorar. Como, por exemplo, explorar cimento, explorar ferros, explorar diamantes, explorar ouro, assim entre aspas. Até também Niebe estão a explorar aqui na África. Mas, em contrapartida, os chineses têm passe livre de investir aqui na África, fazendo com que muitas empresas chinesas venham aqui. Só que essas empresas, quando seus contratos acabam, os funcionários chineses que eles trazem consigo, que trabalham em cargos superiores, já que cargos inferiores são dados a nativos, eles não vão embora. Eles se instalam aqui na África, vivem aqui na África e se envolvem com os africanos. Mas em contrapartidas, quando eles criam um empreendimento, os funcionários são maltratados. E quando os funcionários vão queixar nos órgãos reguladores, nos órgãos de expensão, são demitidos. E essa demissão basicamente não sai nada. Não são indemnizados, os salários atrasados não são pagos e a expensão não dá nenhum tipo de resposta satisfatória para a população. Nunca são punidos, independentemente do que eles façam aqui na África. Isso é uma coisa que nos leva a pensar que
Estamos tão endividados com a China que os chineses são intocáveis aqui na África. Não importa o que eles façam. Não existe lei para os chineses. Isso é ruim. É isso aí, parceiro. O cinturão em rota é uma grande armadilha na África. Daqui a pouco vamos espantar que a China construiu uma base no sul da África. Pode ser Angola, pode ser Moçambique. Eu acho que Moçambique é que está mais próximo de conceder a construção de uma base militar para a China. Angola ameaçou que daria o passe livre para os Estados Unidos construir uma base militar, mas até agora nunca se provou ao contrário. É isso aí, rapaz. Inscreva no canal, ative as notificações, que são de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que eu contei para vocês aqui. É isso aí. Nos vemos na próxima. Tchau.